Nós temos aqui a presença de Mário Navarro da Costa, membro do Instituto Primo de Oliveira e representante do Instituto em Washington, que acompanha atentamente a situação política nos Estados Unidos. Mário, eu gostaria que você explicasse o que está se passando nos Estados Unidos, porque é difícil para um brasileiro, conhecendo as instituições aqui, entender o que se passa com o governo americano. Bom dia, doutor Plínio. Na realidade, eu estou há 32 anos em Washington, como o doutor Plínio disse. Sou representante do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, mas também represento em Washington as organizações de defesa da tradição, família e propriedade dos Estados Unidos, também de uns 15 outros países ao redor do mundo. Eu vou procurar dar uma resposta sem economês, sem politiquês. Além do mais, não sou, graças a Deus, não sou especialista em nada, mas vou tentar dar uma resposta que seja inteligível pela pessoa normal da rua, porque o negócio não é muito fácil de entender. Nós estamos diante de um shutdown, uma interrupção parcial das atividades do governo americano, das atividades não essenciais. Portanto, uma interrupção das atividades não essenciais. Ontem, o primeiro dia do ano fiscal de 2014, o governo amanheceu paralisado pela não aprovação do orçamento pelo Legislativo. Como consequência, mais de 800 mil funcionários públicos americanos foram dispensados e 1 milhão teve o seu salário suspenso. Esse 1 milhão de funcionários tem que trabalhar por lei, mas não será pago, a não ser que haja uma lei posterior especificando esse pagamento. Enquanto os serviços públicos ontem nem sequer foram abertos e ficarão fechados durante essa crise. Qual é o problema? Há, na realidade, 2 problemas aqui que estão interligados e que na cabeça do público e inclusive na mídia são confundidos, mas são 2 problemas diferentes. É preciso tratar dos 2 separadamente. O primeiro é o problema do orçamento. Então, imaginemos uma família que tem um orçamento. E quando o dinheiro acaba, eles não podem mais gastar, fazer compras, etc. Acontece que, como toda analogia claudica, o exemplo da família não é muito bom, porque a família não precisa de autorização de ninguém para gastar o próprio dinheiro, enquanto que o governo americano precisa de autorização do legislativo para ter um orçamento aprovado pelo legislativo e, portanto, se não houver aprovação do legislativo para o ano fiscal que começa, o governo não pode gastar dinheiro. Então, o dinheiro existe. Esse é o primeiro problema. O dinheiro existe, mas o governo americano não pode gastar. Por que o Congresso não aprova o orçamento? Porque o Congresso está dividido. O Senado está com os democratas, que é o partido do governo, do presidente Obama, e a Câmara está com os republicanos, partido de oposição. Os republicanos querem se aproveitar da crise para fazer uma negociação. Nós vamos ver que esse problema já aconteceu várias vezes no passado. Os republicanos querem se aproveitar da crise para se livrar do programa de saúde do presidente Obama, que os republicanos consideram socialista ou, pelo menos, socializante. Bom, nos últimos 40 anos, houve 17 episódios desse tipo.
que em média duraram 6 dias e meio. A maior crise dessas foi a última, de dezembro de 1995 a janeiro de 1996, durante o governo Clinton. Em determinado momento, os republicanos, era o mesmo problema, presidente democrata, os republicanos controlavam a Câmara e forçaram, no fundo, o fechamento do governo, e depois de 21 dias, os republicanos acabaram, não aguentaram o tranco, ficaram com medo das consequências eleitorais e cederam os pontos. Mesmo assim, o presidente Clinton, que estava numa situação política muito complicada, conseguiu, 2 anos, algum tempo depois, 2 anos depois, praticamente, não, perdão, 1 ano depois, o presidente Clinton conseguiu se reeleger, em boa medida por causa da crise criada pela Câmara republicana. Bom, então, essas negociações são naturais, acontecem em qualquer governo, acontece no Brasil. O governo quer um orçamento, o Congresso não quer aprovar aquele orçamento, existem negociações. Como parte dessas negociações, os republicanos querem torpedear o plano de saúde do presidente Obama. Ora, como o plano de saúde do presidente Obama foi a única coisa que ele conseguiu fazer até agora, é compreensível que ele não queira torpedear o seu próprio plano de saúde. Agora, há um problema, esse é o primeiro problema. E, como fundo de quadro, é preciso levar em conta que o país, os Estados Unidos, estão muito polarizados. É uma polarização entre direita e esquerda. Eu, pessoalmente, acho que essa polarização é uma coisa boa, porque impede as coisas de caminharem ainda mais para a esquerda do que tem caminhado. Mas esse fundo de quadro precisa ser levado em conta. Há uma polarização. Bom, como parte dessa polarização, o jogo de empurrar a culpa. Os democratas culpam os republicanos culpam os democratas. Em boa medida, se aplica aquilo que nós brasileiros dizemos: em casa em que falta o pão, todos brigam e ninguém tem razão. Quer dizer, falta o dinheiro, há uma crise econômica mundial, os Estados Unidos gastam mais do que têm, esse aqui é o problema. Os Estados Unidos gastam mais dinheiro do que arrecadam, e os republicanos conservadores querem acabar com isso para tentar, pouco a pouco, eliminar o déficit público. Bom, aí nós entramos no segundo problema, que é um problema diferente e que, por coincidência, está se dando mais ou menos na mesma hora, que é o problema do teto da dívida pública americana. Portanto, algo pior está à espreita, misturando-se com o primeiro problema. É que no dia 17 deste mês de outubro, o limite da dívida americana, aquele dinheiro que já foi tomado emprestado pelo governo americano, o dinheiro acaba. E no dia 17 de outubro, o governo americano não terá mais dinheiro para gastar, tendo que pegar mais empréstimos. Não é difícil para o governo americano pegar dinheiro emprestado. Ele cria os bônus do Tesouro Americano e vende para a China, o que é um outro problema, que não vamos analisar aqui. Mas, portanto, não é difícil. Mas os republicanos dizem: basta de gastar dinheiro que nós não temos.
a dívida pública já é de 16 trilhões de dólares e 700 bilhões, 16,7 trilhões de dólares. Normalmente, se não houvesse essa polarização, o Congresso aprovaria o aumento da dívida e ficaria por isso mesmo e o governo se endividaria mais. Os republicanos não querem. Vão ter que acabar fazendo, porque a crise atual é café pequeno diante dessa nova crise. Porque agora existe o dinheiro, o que não existe é autorização para gastar. No dia 17 já não haverá mais dinheiro. Então, espero que tenha ficado claro aos caros amigos que se tratam de duas crises. Bom, isso tem consequências eleitorais para os republicanos, porque a população americana está muito descontente com o fechamento. Aqui se dá outro princípio da política brasileira. Os mais antigos, dos quais restam poucos da idade de Dr. Plínio e minha, mas os mais antigos se lembrarão de um episódio da história política do Brasil com o famoso governador de Minas, Benedito Valadares. E com um problema que o governo de Minas teve com o governo federal, na época era presidente o Getúlio Vargas, o Benedito Valadares preferiu ter o problema com o governo do que ficar mal em Minas. Então ele disse a frase famosa: eu prefiro cair com Minas do que cair em Minas. E aqui isso se aplica aos republicanos. Eles preferem cair com a opinião pública em geral do que cair com as bases republicanas, que estão muito polarizadas e que querem, no fundo, aceitam ou querem, desejam esse fechamento do governo americano, essa crise, para tentar conseguir, a médio ou longo prazo, diminuir a dívida pública americana. Dr. Plínio, esses são os meus comentários. Espero que tenham feito sentido e tive muito gosto em me dirigir aos amigos e colaboradores do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira. Faz muito sentido, mas é difícil para o brasileiro entender.